Você assiste lives no TikTok? Desculpa, essa pergunta foi muito abrangente. Eu quis dizer se você assiste live no TikTok como você assiste vídeos comuns, scrollando pra baixo, esperando qual vai ser o próximo. Não, né? Comumente a gente tende sempre a acompanhar somente aquilo que nos interessa. Aquele youtuber que sempre posta em um horário específico, aquela treta que fazem react que você viu no TikTok e agora estão fazendo por aí nas outras redes sociais, aquela novela que passa naquela hora exata que você adora quando chega do trabalho. Dificilmente a gente procura coisas novas pra consumir. E quando achamos algo novo pra consumir, é porque alguma coisa que a gente acompanha nos introduziu àquele assunto, aquele conteúdo novo. Hoje eu vou assumir o papel dessa pessoa. Eu vou te mostrar um conteúdo novo. Eu vou mostrar pra vocês uma coisa que já foi muito falada na época das lives de NPC no TikTok, porém agora o assunto se tornou demasiadamente mais sério e perigoso. Tanto aos que transmitem quanto aos que assistem. Eu sou o Gusta e vamos ao vídeo. Podemos afirmar que as plataformas de mídias digitais mais famosas como Instagram, YouTube, TikTok, Facebook são extremamente rigorosas quando é o quesito das diretrizes da comunidade. Tá, mas o que são as diretrizes da comunidade exatamente? Elas são um conjunto de regras que tem o foco de estabelecer paz, ordem e principalmente evitar crimes. Não faz mais de uma semana, quando eu tava scrollando na minha For You do TikTok, quando de repente eu avisto uma live, aparentemente divertida. Muitos likes, um número enorme de pessoas assistindo simultaneamente, e o que mais me deixou curioso a ficar na live é porque os números dos telespectadores não abaixavam. Então quer dizer que o conteúdo que estavam gravando nessa live estavam prendendo a grande maioria das pessoas que o TikTok estava entregando. Então me perguntei o porquê disso. Como? Vocês sabem também o que mais prende as pessoas na internet? Treta, briga, confusão, a fofoca. O que vocês estão vendo agora é um trecho da live que eu mencionei. E o que você vê, de forma geral, já que você não tá ouvindo nada? Eu imagino que você diga. São duas pessoas catando bolinhas, colocando dentro de caixa e esperando ganhar dinheiro em cima disso, fazendo live. E você tá certo, eles realmente estão fazendo isso. Agora, vamos ouvir um pouco dessa live? Isso aqui é só a ponta do iceberg. Reparem que eles não estão pulando de alegria como se estivessem nas Olimpíadas do Faustão. Eles mal conversam um com o outro, muito menos com quem tá assistindo. E quando conversam, você repara o tamanho das máscaras que eles estão usando. Infelizmente eu não posso afirmar nada, porque eu não sou especialista, muito menos estudo sobre comportamento humano e expressões corporais. Mas acho que se você sabe diferenciar o momento em que uma pessoa tá genuinamente feliz pra quando uma pessoa tá fingindo uma felicidade inexistente naquele momento, você vai entender do que eu tô falando. Eu digo naquele momento porque no final de tudo, quando eu assisti aquela live, eu ouvi da boca dela: se não fosse por vocês, nada disso teria acontecido. Nada disso aqui teria acontecido se você não tivesse aqui, se você não tivesse dado essa audiência pra gente. Era pra eu me sentir confortável com isso? Em muitos trechos dessa live, eu reparei várias faíscas saindo da boca desse rapaz da direita, que vocês conseguem ver agora. Diversas vezes ele a chamava de... Ô senhora! Querendo descobrir mais o porquê disso, eu continuei assistindo. Até que eu reparo que todas as vezes em que ele se dirigia a palavra senhora a ela, era com um tom muito provocativo. Como se ele soubesse que aquela palavra era um gatilho pra moça que tava na esquerda dele. Pois toda vez que ele dizia Vamos, senhora! ela respondia. Cala a boca, Ô senhora! Com a certeza que ele estava querendo provocar ela, não por entretenimento, mas sim por uma questão dele com ela, concluí que o poço era muito mais fundo. Esse looping de acabei senhora e cala a boca se estendeu por um longo período, até chegar no próximo estágio: a fuga do xixi. Depois de uns 10 minutos gravando a tela do meu celular nessa live, nesse grande looping deles, ela estressada, conseguimos ver que os dois vão ficando cada vez mais sérios e esgotados fisicamente. Ele querendo ir embora e ela insistindo pra que ele fique. Uma dessas frases é: por favor, me ajuda. Custa você me ajudar? tá, então ele não participa dessa live com frequência. Quem construiu todo esse cenário, quem teve a ideia, quem ligou a câmera, foi somente ela? Ele era só um ajudante? Pra que ela não cansasse rapidamente? Isso colocou muitos pingos nos is.
Então esse era o motivo de ele estar chamando ela de senhora. Ele estava se sentindo completamente preso a ela naquele momento. Pelo que eu observei, de modo geral, essa live mostra um casal que mora na mesma casa, cuja parceira teve uma ideia de gravar lives para ter uma grana extra no TikTok, com uma dinâmica que na teoria renderia muitas views e, por consequência, monetização. Ela, não querendo fazer isso sozinha, pediu ajuda pro seu parceiro. Até porque, já que os dois moram juntos, os dois estão ali para o que der e vier, né? Ela mostrou a ideia para ele, então o convenceu. Porém, como aquilo era uma tarefa que ele não queria estar fazendo de verdade, não estava confortável em fazer aquilo, ele aguentou até o máximo que ele podia. E quando percebeu que não tinha nem a liberdade de sair quando ele quisesse, ele se rebelou. E durante a live, já que não podia sair, fez questão de fazer a parceira dele sentir como ele estava se sentindo, desconfortável e chateado. E foi aí que tudo começou a desandar. Agora, para tornar o assunto ainda mais pesado, como se já não bastasse, vou introduzir para vocês um personagem que até então vocês nem imaginariam que poderia estar presente. Uma criança. Tinha uma criança acompanhando toda essa loucura. Bom, na verdade tinham centenas de crianças, dando rosinhas e comentando muita coisa esquisita. E eu não digo só acompanhando, como também trabalhando. Ela ficava atrás das câmeras. Ela ficava atrás do celular, administrando os comentários da live, enquanto eles estavam ali na frente dela, catando bolinhas e se matando com os olhos. Sabe por que você não reparou que essa criança estava lá? Sabe como eu soube da existência dela? Era simples. Eles não escondiam ela, mas também não a deixavam aparecer. E acho que muito menos falar. Tá, então como você sabe que ela tava especificamente administrando a live? Já eu conto pra vocês. Mas antes, percebi que ela não tinha só a missão de saber, de gerenciar o que acontecia durante a live. Ela também tinha participação no sistema do jogo. Pelo que eu entendi, ela ficava atrás da câmera, segurando algum tipo de controle que conectava as portinhas das caixas que ficavam grudadas nas paredes deles. E toda vez que uma das caixas atingia o limite de bolinhas, bum! Ela apertava o botão e a caixa se abria, fazendo todas as bolinhas caírem, fazendo eles tendo que juntar as bolinhas tudo de novo. Me disse isso não é cansativo, ainda mais por nem ser produtivo, muito menos lucrativo. Enfim, depois que eu reparei que eles colocaram até a filha deles pra participar de um trabalho tão cansativo, que era ficar lá horas e horas catando bolinhas à toa, eu fiquei ainda mais preocupado com a saúde mental dessa família, do gatilho pro tiro. Após entender a história dessa live de forma completamente teorificada, eu comecei a prestar ainda mais atenção nas atitudes de cada um deles. Foi quando eu presenciei, se não a maior, um dos maiores atos de agressão da live, a guerra de bolinhas. Quando eu digo guerra de bolinhas, é literalmente isso. Em certa parte da live, podemos ver o quão gastos eles estão, sem forças mais para catar bolinhas e só querendo ir dormir e descansar. Lembrando, eu tava assistindo essa live ao vivo à 1 da manhã. Nisso, eles entraram num looping de ele dizendo que não queria mais estar ali, mas catando bolinhas, e ela querendo insistir e fazendo ele ficar. Ela tem uma ideia. Ela arruma uma desculpa que, além de fazer ele ficar, poderia conseguir cerca de mais uns 10 minutos só de descanso pra ela. Seriam 10 minutos de pura paz e descanso. Silêncio não digo, porque durante a live ficava tocando essa música infernal que não acabava de jeito nenhum. Ela diz que precisa ir no banheiro e que ele precisaria ficar ali pra live não ficar sozinha. Senão, as pessoas iriam começar a ir embora. Nisso, então, ele fica, que nem um cachorro adestrado. Ela vai ao banheiro e, esperado uns minutos, ele também sai de cena. Talvez pra descansar. E depois de mais uns minutos, foi tirar satisfação com ela pra saber o porquê da demora. Porque ela não tava voltando. Provavelmente suspeitando de que ela estaria aproveitando o maior tempo possível pra descansar. E como ele não podia estar fazendo isso, ele não gostou. Ou seja, vocês percebem como eles se colocaram em uma disputa, em uma briga totalmente psicológica, onde um não quer ver o outro feliz por conta da própria infelicidade de si mesmos naquela situação. Então, como na visão dele, ela é a culpada por eles estarem naquela situação, ele quer que ela sinta as mesmas emoções que ele, os mesmos sentimentos. Por isso as indiretas e a pressão por não deixar ela descansar, já que ele não podia também. E ao voltar do banheiro, a mulher arma um plano junto com a filha pra trollar o marido dela, pra gerar mais conteúdo pra live.
ou pra ver até onde seu parceiro aguentaria ser levado. Ela planejou derrubar todas as bolinhas depois que ele terminasse de catar, pontuando que, durante a live, aparentava que eles tinham combinado de encher aquelas caixas pela última vez. Ele conseguiu terminar de encher a última caixa. E quando ele menos espera, ela atira. Ela atira bem no peito dele. Observem como ele fica completamente desconfortável, sem acreditar que ela ia fazer mesmo ele ter que catar todas aquelas bolinhas de novo. A sua parceira começa a catar novamente as bolinhas. E é aí que começou o maior barraco dessa live. Ela taca uma bolinha nele, de forma sutil, pra brincar. E então ele revida. E então ela faz o mesmo. E aí os dois percebem uma forma de conseguirem atingir um ao outro de forma censurada. Eles conseguem achar um jeito de atacar um ao outro sem que a live seja comprometida ou de traumatizarem a própria filha. Eles conseguem achar uma forma de não serem banidos por violarem as diretrizes da comunidade. Porque o TikTok vai analisar aquilo e vai falar: o que eles estão fazendo? Jogando bolinho no outro? Nada demais. Tá tudo bem. Eu vou deixar o trecho dessa guerra psicológica aqui, e agora um pouco mais física, e aí eu comento sobre. Assiste aí. Ok, percebam como essa guerra escalonou de uma forma muito complexa, mas clara. Isso é quase como um desenho numa lousa. A gente consegue separar essa briga em 4 níveis: o gatilho, o tiro, o curativo e, enfim, a vitória. O nível 1 foi o que eu disse pra vocês: as indiretas, as frases grosseiras e a trollagem. O nível 2 é o momento em que a guerra das bolinhas começa, até que chega em um nível onde parece que eles nem estão mais ouvindo o externo. Eles ouvem só o que passa na cabeça deles. E honestamente, eu imagino que não deve ser nada leve. Você analisando as expressões faciais deles enquanto jogam as bolinhas um no outro, consegue ver a raiva. Consegue imaginar como eles devem estar se atingindo dentro da cabeça deles? Eu imagino que cada uma daquelas bolinhas arremessadas era um chute, um soco, um arranhão, um xingamento que um queria dar no outro. Porém, haviam muitas coisas em jogo naquele momento. Na fase 3, no curativo, é o momento onde eles terminam essa briga. Eles descontaram toda a raiva que eles tinham acumulado durante toda a live naquele momento. Eles cansam e voltam à realidade. Eles se olham, provavelmente olham pra filha deles atrás da câmera, riem e, sem dizer uma única palavra, eles se abraçam. Aparentemente tudo estava se encaminhando pra paz novamente. Porém a briga não teve um vencedor ainda. Eles se cansaram, mas ainda ninguém venceu essa briga. Então, sentindo que ainda não tinham descontado tudo o que queriam, ela percebe que ele abaixou a guarda e viu uma oportunidade de se sair vitoriosa. Ela ataca ele com algumas bolinhas de novo. Ele não aceita essa tentativa dela de colocar um ponto final e reage da mesma forma. Ela, não aceitando mesmo o fato de ele ter reagido da mesma forma que ela surta. Mas durante o surto ela percebe que passou dos limites até mesmo pra live e muda completamente o semblante, pondo uma máscara invisível que mudou completamente a feição dela. Nisso eles se beijam, ele sugere que eles encerrem a live e ela finalmente acaba aceitando a proposta. Provavelmente porque depois do que eles fizeram, ela viu que não valia mais a pena ficar fazendo aquilo naquele momento. Não estava mais fazendo bem para a saúde mental dos dois. E então ela aceita a proposta de encerrar a live e começa a agradecer todos que estavam assistindo por terem chegado até ali, por terem assistido a live até ali. Que isso tudo não teria acontecido se nós não estivéssemos ali, assistindo, com aquele estranho sorriso de missão cumprida. Mas que missão cumprida é essa que você desgasta toda a saúde mental da sua família em troca de, sei lá, R$100? O TikTok não paga milhões, gente. Cada rosa enviada equivale a 1 centavo de dólar, que equivale a 0,0288 centavos de reais. Ou seja, para que eles conseguissem pelo menos R$100 nessa live, teriam que ter tido enviado pelo menos 3.500 rosas. E tá bom,
Pode ser que a longo prazo realmente seja lucrativo, mas não adianta pensar em fazer isso a longo prazo se isso ferra com a sua saúde mental em um curto prazo. Pelo comportamento deles na live, né, pela forma que eles se comportam com a câmera e entre eles, não parece que eles estão nesse ramo há muito tempo. Parecia ser uma das primeiras lives, ou seja, se tá assim agora no começo, imagina daqui 1, 2 semanas. Se na frente das câmeras eles tiveram que conseguir achar formas de se agredir de forma censurada porque não conseguiram aguentar até o final da live pra discutir, imagina como não deve ser quando as câmeras desligam. O que garante que eles não vão se atacar de forma mais agressiva ainda quando não tiverem em live? E a filha deles nessa história, como fica? E o que mais me surpreendeu foi que no final de tudo, eu escuto a primeira e única frase soltada pela filha deles. Gratidão a todos. Mas comentários são top. Será que o que ela disse é realmente o que ela disse? Vocês acham que o que ela disse realmente foi o que ela disse? Eu acho que não. Eu decidi falar sobre esse caso porque eu não acho normal que famílias como essa se submetam a passar por situações tão humilhantes por tão pouco. Principalmente quando tem sim outras formas de você ganhar uma renda extra sem precisar se gastar tanto à toa. Se você tem menores na sua família, né, e você tem controle desses menores, fique atento no que eles têm acesso, no conteúdo que eles acessam. Fique de olho, cuida, porque ele pode estar incentivando para que mais tipos de live como essa cresçam na internet. Ou até mesmo pode presenciar alguma cena que pode influenciá-lo a cometer a mesma coisa no futuro com alguém. Se você conseguiu se conscientizar um pouco sobre esse vídeo, já deixa o seu like e se inscreve aqui no canal. Eu sou o Gusta e até o próximo vídeo.